Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 29 e versículo de número 30. Apenas esses dois versículos. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 29 e o versículo de número 30. Está escrito assim na santa palavra do Senhor: recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Feche seus olhos, falemos com Deus mais um instante. Deus, nós concordamos com a oração do seu servo e pedimos que, por graça e misericórdia, o Senhor fale com cada um dos irmãos que aqui estão. O Senhor fale com cada um dos irmãos que nos acompanham pela internet. Que o Senhor fale com cada um daqueles que no futuro ouvirão essa palavra por meio das redes sociais. Usa, Senhor, a exposição do Evangelho para salvar os eleitos, engrandecer o seu nome e manifestar a sua graça diante dos povos. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Essa semana e esse final de semana foram repletos, a semana foi repleta e o final de semana foi repleto a data de acontecimentos históricos. Alguns acontecimentos destes marcantes para todo o mundo ocidental, outros menos marcantes, mas acontecimentos importantes. No dia 1º de junho, faleceu na Nigéria o reverendo Emanuel Saba Bileia, junto a ele sua esposa Juliana. Foram mortos a tiros. Foram mortos por um grupo de radicais, foram mortos por trabalharem numa fazenda e foram contados entre os milhares e milhares de mártires que tombaram nessa terra. O casal deixa 8 filhos. Juliana estava grávida, não teve a oportunidade de parir o 9º filho. Seus filhos, com idade de 1 ano a 19, agora são órfãos. Morreu sem muita glória, sem muita honra, um mestre em teologia formado nos Estados Unidos, mas que optou por ser pastor na Nigéria. Pastor de uma igreja reformada. Tombou no dia 1º de junho, nessa última segunda-feira. No dia 3 de junho, tombou um homem grandioso também. Mas esse não estava no continente africano, esse tombou em nosso território. Seu nome, Pedro Rossi. Pedro nasceu em 17 de agosto de 1920, ia completar 100 anos agora, nos próximos meses. Um dos últimos pracinhas, herói da Segunda Guerra Mundial. Morreu com uma nota na internet, morreu com uma simples menção. O que a morte do reverendo Emanuel e do senhor Pedro Rossi tem em comum? Morreram 2 heróis, um herói da Segunda Guerra Mundial, daqueles 25 mil homens que foram convocados para defender a liberdade em território europeu. E há um detalhe importante e curioso dessa história.
O nome da companhia era A Cobra Vai Fumar. E por que ela chamava A Cobra Vai Fumar? Porque havia um ditado no Brasil, em meio à Segunda Guerra Mundial, que o Brasil nunca se envolveria na guerra. E o ditado era mais ou menos assim: o Brasil só vai participar da Segunda Guerra Mundial no dia que a cobra começar a fumar. Então a companhia chamava A Cobra Vai Fumar. Desses 25 homens que participaram da guerra, nós temos um pequeno punhado. E dentre esse pequeno punhado, seu Pedro Rossi nos disse adeus. Juntamente com ele, diz adeus um herói da fé. Um homem que dedicou parte da sua vida a evangelizar na Nigéria. Um homem que foi para a guerra, uma guerra religiosa no meio do Boko Haram, um grupo islâmico, e lá também deu a sua vida. Mas há um outro fato curioso. Esses dois homens, apesar de heróis, não foram reverenciados como heróis. Não foram tratados com a devida dignidade que deveriam ser tratados. Hoje eu quero falar com vocês desta figura evangélica, desta figura o evangélico na perspectiva do herói. Nós estamos na quarta parte da nossa meditação. O tema é o evangélico, uma perspectiva bíblica do que é ser cristão, parte 4, e hoje nós veremos que ser cristão, ser evangélico, tem um quê de ser herói, tem um quê de heroísmo, tem um quê de ser um homem e uma mulher capazes de dar a vida em nome do evangelho. Homem e mulher que são capazes de se entregarem por uma causa maior. Paulo havia dito que enviaria Timóteo. No entanto, Paulo decide suspender a ida de Timóteo para Filipos, pois ele mesmo gostaria de ir junto a Timóteo. E o caso de Paulo ainda estava por ser decidido. Paulo então suspende a ida de Timóteo e antecipa a ida de Epafrodito. No culto passado, nós vimos Epafrodito como um exemplo de ser seguido, como um homem que fez coisas que nós devemos também fazer. Hoje nós veremos as recomendações de Paulo para a chegada de Epafrodito. Versículo de número 29, Paulo diz à igreja de Filipos: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honra. E eu vou desmembrar daqui a pouco essa ideia de honra. Paulo está dizendo que a igreja deveria receber Epafrodito como se recebesse o Senhor, ou com toda a alegria do Senhor, ou debaixo da vontade do Senhor. Independente de qual seja o aspecto do no Senhor, o que Paulo está dizendo é: recebam esse crente como convém aos crentes receberem outro crente. Receba esse crente debaixo da vontade de Deus. Recebam esse crente com toda honraria que um crente deve receber o seu Senhor ou deve receber o emissário do seu Senhor. Paulo já havia utilizado esse no Senhor em outros versículos. Versículo de número 19 ele diz: espero, porém, no Senhor. Versículo de número 24 ele diz: eu estou persuadido no Senhor. E agora no versículo de número 29 ele diz: recebei-o, pois, no Senhor. Paulo havia dito no versículo de número 25 que ele tinha meditado, ponderado, refletido, e o seu julgamento fez com que Epafrodito fosse enviado. Ele disse: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Versículo de número 28 ele diz: apresso-me em mandá-lo. Então agora essa igreja tem uma ordenança. Este que está sendo enviado como um exemplo, como um lenitivo, como alguém que vai trazer alegria a vocês, como alguém que vocês esperam receber, esse que está sendo enviado deve ser recebido como convém aos santos receberem. E Paulo vai especificar essa recepção. Recebei-o com toda a alegria.
Não é com uma alegria parcial, não é com uma alegria pontual, não é como uma alegria específica, é como uma sincera, abundante, plena, perene, crescente alegria. Paulo está dizendo: recebam esse homem com festejos. Se Paulo estivesse falando isso para latinos, ele diria mais ou menos assim: recebam ele com uma festa de arromba, com música, com dança, com comida, recebam com toda a alegria, não meçam esforços na demonstração da alegria, não sejam econômicos na alegria da recepção. Epafrodito havia saído de Filipos alguns meses antes, numa viagem de 1.300 quilômetros ida e 1.300 quilômetros volta. Epafrodito já esteve à beira da morte, já enfrentou dissabores terríveis. Epafrodito está preocupado com essa igreja, pois a igreja havia ouvido que Epafrodito estava doente. Mas Paulo diz que a recepção deve ser calorosa, como convém ao Senhor, como convém ser feita no Senhor, com toda alegria e honra. Epafrodito deveria ser honrado. Epafrodito deveria ser reverenciado. A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. E dar honra não é adorar alguém. Dar honra é exaltar alguém por quem ele é. Dar honra não tem nada a ver com bajulação. Dar honra não tem nada a ver com exaltar alguém para obter algum tipo de vantagem. Honrar é dignificar a esta pessoa, é demonstrar todo o apreço público, ou todo o apreço de forma pública, é demonstrar que essa pessoa é amada, que a vinda dessa pessoa traz alegria e que esta pessoa é alguém de destaque no nosso meio pelo seu caráter, pela sua moral, pelo seu testemunho piedoso e corajoso cristão. Recebam Epafrodito, é o que Paulo nos diz. Recebam como se recebe a um herói, com toda a alegria e honra. A cena que me vem à mente talvez sejam dos jovens voltando da Segunda Guerra Mundial e sendo recebidos em várias partes do mundo. Talvez uma cena um pouco mais próxima é do time que se consagra campeão de algum tipo de campeonato. Recebam com toda alegria e com toda honra. Mas Paulo, eu disse que iria dividir alegria e honra. Paulo diz: honrai sempre a homens como esse. Paulo não está se restringindo a apenas Epafrodito. Ele não está dizendo honrem apenas Epafrodito. Ele está dizendo: Epafrodito serve como um modelo de homens que devem ser honrados. Epafrodito era o pastor de Filipos, nós sabemos disso, era o sucessor de Paulo nessa igreja. Mas o que faz de Epafrodito um modelo não é o fato da sucessão, mas o testemunho, o caráter, a moral, o cristianismo que exalava dos poros desse homem a ponto de impregnar as pessoas que estavam ao seu redor. Paulo diz: recebam Epafrodito com alegria e honra, mas aprendam a honrar homens como este. Aprendam a honrar homens que se assemelham a este. Aprendam a honrar homens que têm como modelo Epafrodito. Mas a pergunta é: por que nós devemos honrar homens como esse? Qual é o motivo intrínseco existente nesses homens que faz deles dignos de honra? O que eles têm? O que eles possuem? O que faz deles dignos de honra? O que faz deles dignos de festejos alegres?
o que faz de um homem digno de ser recebido com toda a solenidade, toda a festividade que Paulo exorta os filipenses a cumprirem. Eu digo a vocês, o que faz de Epafrodito digno de ser um homem recebido com todo festejo, recebido com toda a honraria, é que Epafrodito, juntamente com o reverendo Emanuel, ou juntamente com o seu Pedro Rossi, Epafrodito é mais um desses heróis. Mais um desses homens e mulheres incríveis que o mundo teve a honra de recebê-los. Mas eu preciso explicar para vocês por que eu estou dizendo que Epafrodito é um herói. O que faz desse homem um herói? O que faz deste homem um modelo a ser honrado e um homem que recebe o adjetivo de herói? 3 coisas fazem de Epafrodito um herói. Em primeiro lugar, versículo de número 30, a obra de Cristo. Em segundo lugar, versículo de número 30, não medir esforços pela obra de Cristo. Em terceiro lugar, fazer além dos esforços pela obra de Cristo. Vamos olhar esses 3 pontos de forma mais cautelosa. Versículo 30, Paulo diz: honrem esse homem, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da própria morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O motivo que faz Epafrodito receber honra é alguém que, por causa da obra de Cristo, por causa da missão de Cristo, por causa da pregação do Evangelho de Cristo, por causa daquilo que Cristo deixou para que a igreja fizesse, isto é, pregar o Evangelho até os confins da terra, por causa da missão que Cristo depositou nos ombros da igreja, por causa da obra de anunciar a redenção realizada na cruz, por causa da mensagem do fim da guerra entre os homens e Deus, por causa dessa abrangente obra, Epafrodito era digno de honra. Epafrodito tinha uma causa, e todo herói, para ser um herói, precisa ter uma causa nobre. Epafrodito não estava buscando seus próprios interesses, pelo contrário, buscava os interesses de Cristo. Epafrodito não estava querendo aparecer como um pavão ou como um crente que se destacava pela sua própria imagem. Epafrodito estava se gastando por uma causa honrada, por uma causa nobre. Ninguém pode ser honrado como um herói se tiver a causa maculada, se tiver um objetivo escuro, se tiver um objetivo não condizente com a verdade da palavra de Deus. Um homem que realiza feitos pela causa errada anula todos os seus feitos por aquilo que se propõe a fazer, ou pelo que se propôs a fazer. O herói é alguém que tem uma causa, e o herói cristão, a causa que o move é a obra de Cristo. Epafrodito deve ser honrado, pois tinha uma causa nobre que o fez ir além do que os outros homens foram. Epafrodito entendia que havia um motivo por trás de todos os seus atos. Segundo aspecto, pelo qual eu chamo Epafrodito de herói. Versículo de número 29, por esta causa, pela causa do Evangelho, ele chegou às portas da própria morte.
e se dispôs a dar a própria vida. O herói é aquele que não mede esforços para cumprir aquilo que está designado. Não mede esforços nem pela causa e nem pela consequência. É aquele que está pronto a beijar e abraçar a própria morte. Epafrodito ficou doente, Paulo disse. Versículo de número 27, ele adoeceu mortalmente. E talvez essa primeira parte, Paulo esteja se referindo exclusivamente à doença. Por causa da causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, Epafrodito ficou doente e a sua doença o levou às portas da própria morte. Note que Paulo deixa claro que esta é uma ação executada por Epafrodito. Chegou ele. Eu não estou anulando a soberania de Deus, eu não estou anulando o propósito de Deus, eu não estou anulando a eleição de Deus, eu não estou anulando nada disso, mas eu estou dizendo que para alguém ser chamado de herói e para alguém receber honra, esse alguém deve se propor a ir ou fazer coisas até o limite da própria existência. Ele chegou às portas da própria morte. E não só isso. Versículo de número 30 diz que ele se dispôs a dar a própria vida. Eu disse a vocês no semana passado que alguém chegar em Roma procurando Paulo, que era sido terrorista, era colocar a sua vida em risco, era desenhar um alvo no próprio peito ou um alvo nas próprias costas. Ele estava dizendo a todos os soldados romanos presentes na cidade eterna: eu sou companheiro deste homem, e se este homem está condenado, eu me aproximo dele, eu me coloco em pé de igualdade a ele, e no mínimo devo ser preso como ele está. Epafrodito está colocando a própria vida em risco. Por causa da obra de Cristo, por causa da causa de Cristo, por causa da missão de Cristo, por causa da cruz de Cristo, Epafrodito está beijando a morte e está colocando a vida dele em risco. É como um jogador que aposta a própria vida. Epafrodito é como aquele homem que aposta a própria existência. Mas ele não está apostando a existência em troca de um tesouro, ele não está apostando a existência em troca de fama, ele está apostando a própria existência em troca da obra de Cristo. Recebam com honra, recebam com alegria. Epafrodito é um herói, é um exemplo. Homens como ele devem ser exaltados, homens que dedicam a vida à causa de Cristo, homens que beijam a morte por causa da causa de Cristo, homens que apostam a própria vida na causa de Cristo. Um herói tem uma causa. Um herói não mede esforços. Herói é aquele que abre mão dos próprios interesses em favor do bem-estar dos outros de uma forma tão forte que, se ele for prejudicado ou se ele abrir mão da própria vida, ainda assim ele se gloria. Ainda assim ele festeja. E se o herói tem uma causa, tem um motivo, ele tem uma finalidade. Um herói sempre tem um objetivo a ser alcançado. E esse objetivo pode ser a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. O objetivo a curto prazo de Epafrodito era suprir a vossa carência de socorro para comigo. Finalzinho do versículo 30. O que Paulo está querendo dizer? A igreja de Filipos queria ajudar Paulo, mas nem todos poderiam partir nessa viagem. Estamos há 2000 anos atrás. Como convocar uma igreja inteira para sair em romaria,
para sair em romagem, em peregrinação, a fim de viajar 1.300 quilômetros, ou viajando 1.300 quilômetros, a fim de entregar um donativo a Paulo, que estava preso. Quando a proposta foi dada na igreja, provavelmente o que nós vimos, a gente pode pensar nisso, é aquele silêncio. Precisamos de alguém que em nosso nome, em nosso lugar, viaje esses tantos quilômetros para socorrer Paulo. Provavelmente a igreja ficou em silêncio. O seu pastor Epafrodito levantou a mão e disse mais ou menos assim: a ajuda que vocês querem dar, mas são incapazes de realizar por causa da distância, eu faço em vosso lugar. Fiquem em casa, mas eu irei em vosso lugar. Eu farei em vosso lugar. Epafrodito supriu a carência que esses irmãos não eram capazes de conseguir realizar. O socorro para Paulo era premente, o socorro para Paulo era importante. Paulo estava preso, precisava de donativos, de roupa, de dinheiro, de comida. A igreja se predispôs a fazer a coleta, mas precisava de um herói para colocar a mochila nas costas e enfrentar os ladrões, o clima, Roma, os judeus e, por que não dizer, o mundo, o pecado e o diabo. Epafrodito tinha uma causa. Epafrodito não mediu esforços para esta causa. Epafrodito tinha uma missão. Eu comecei o meu sermão dizendo para vocês que essa foi uma semana repleta de acontecimentos. Nós tivemos a morte do reverendo Emmanuel, nós tivemos a morte de um dos nossos últimos pracinhas, mas essa data, 5/6, 6/6 e 7/6, são datas extremamente importantes para a nossa própria história. Dia 5/6 de 1967, Israel estava cercado pelos exércitos do Egito, Jordânia, Síria, Iraque, Kuwait, Argélia, Arábia Saudita e Sudão. Com um contingente 10 vezes menor do que os seus inimigos, com 197 aeronaves, comparada às quase 1.000 aeronaves dos outros exércitos. Mas num ato heróico, num ato inimaginável, Israel, à sexta-feira, 7h45 da manhã, se lança ao ataque contra os exércitos sírios ao norte e contra os exércitos egípcios ao sul. Conta-nos a história que 1.000 soldados israelenses deram a sua vida naquela que ficou conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Mas no dia 7/6 de 1967, depois de uma sangrenta batalha pelos muros e pela cidade velha de Jerusalém, o exército de Israel chega até o Monte do Templo, chega até o Muro das Lamentações e ecoa por todo o mundo árabe e por todo o mundo livre que o Monte do Templo estava mais uma vez nas mãos dos judeus. Dia 6/6 de 1944, alguns anos antes, aconteceu aquele que foi o fato marcante para a virada, para a conquista dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Às 6 horas da manhã, milhares e milhares de jovens, de 16 até 22 anos, desembarcavam na Normandia.
naquele que veio a ser conhecido como o dia D. Americanos, franceses, canadenses, ingleses desembarcaram em 4 praias: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Omaha é conhecida até hoje como Omaha Sangrenta. Naquela manhã de 6 de junho de 1944, 4.000 soldados norte-americanos entregaram a sua vida naquelas praias. 9.000 desaparecidos ou feridos. O comandante daquela operação disse o seguinte: vocês estão prestes a embarcar na grande cruzada. Ele não chamou essa conquista de outro nome, ele chamou essa conquista de cruzada, de recuperação do território santo, de recuperação do território sagrado. Eis o dia da grande cruzada, pela qual nos esforçamos por muitos meses. Os olhos do mundo estão sobre vocês. A esperança e as orações de pessoas que amam a liberdade em todos os lugares marcham junto a todos vocês. Boa sorte, valentes soldados. Supliquemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso as bênçãos sobre esse grande e nobre empreendimento. Milhares de jovens heróicos entregaram a sua vida pela liberdade naquele 6 de junho. Mas tem mais uma data importante: 7 de junho de 1099. Os exércitos daquela que ficou conhecida como a primeira cruzada rodeavam Jerusalém. Conta-nos a história que os soldados chegaram descalços, sem roupa, com fome, com sede, com frio. No entanto, apesar de terem perdido 2/3 do seu contingente, mais de 30.000 homens haviam ficado pelo caminho. Aqueles 13.000 homens cercaram Jerusalém. E pela primeira vez na história, Jerusalém retornava para o seio do cristianismo. Depois disso houveram outras cruzadas, mas essa ficou conhecida como Cruzada dos Nobres e a Cruzada dos Mendigos. A Bíblia nos diz que um herói é digno de alegria, um herói é digno de honra, e um herói é marcado pela obra que executa, pela causa que o move. Israel não estava ocupando um espaço, Israel estava recuperando o seu território. Os soldados aliados não estavam dominando um outro território, estavam reconquistando a Europa que caíra nas mãos do nazismo. E os cristãos do século XI estavam recuperando a Terra Santa. Mas o meu assunto não é soldados, meu assunto são crentes. E eu poderia mencionar para vocês o apóstolo Paulo, que disse que se a minha alma for derramada por vocês, eu ficarei alegre. O apóstolo Paulo experimentou a morte. A Bíblia nos diz que na loucura de Nero, depois de Nero ter incendiado Roma, e o bairro cristão misteriosamente, milagrosamente não ter sido queimado, Nero volta toda a sua fúria contra o cristianismo. E nesta primeira perseguição, conta-nos a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado como um mártir. Mas é claro que toda tentativa cristã, Epafrodito, Timóteo, Paulo, de mostrar um herói, não chega nem aos pés da figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que deve ser recebido com honra e alegria,
que deve ser louvado e homens como ele devem ser exaltados por causa da obra que foi feita. Por causa de não medir esforços, Jesus Cristo abraçou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus Cristo cumpriu a missão que ninguém mais poderia cumprir. E o herói é aquele que, como Jesus mesmo nos disse, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O herói é aquele que se entrega por seus irmãos. O herói é aquele que se entrega por seus amigos. E é por isso que eu citei os quase 15 mil mortos no dia D. É por isso que eu citei os quase 1.000 soldados mortos na Guerra dos 6 Dias. E é por isso que eu citei os quase 30 mil mortos na primeira cruzada. Se nos faltam exemplos de heróis, se nos faltam exemplos de homens que devem ser imitados, a história está repleta deles, e este final de semana celebra milhares desses homens. Não é só o reverendo Emanuel que deve ser honrado, não é só o velho soldado Pedro que deve ser honrado, mas são os milhares de soldados que deram a vida em troca da liberdade naquele dia D. Mas são os soldados israelenses que recuperaram o monte do templo, são os cruzados, mas acima de tudo, cabe ao crente honrar o maior de todos os heróis, que é Jesus Cristo, Senhor. Cabe aos crentes honrar o verdadeiro herói, honrar aquele que em troca da cruz, em troca da morte, em troca do sacrifício, nos deu a vida eterna. Paulo está dizendo para os filipenses: recebam esse com alegria. Compete à igreja receber a Jesus Cristo com honra e alegria, como se de fato Ele aqui estivesse em carne no meio de nós. Ele está no meio de nós, em espírito, Jesus está no meio de nós. Infelizmente, eu e você perdemos essa capacidade de enxergar o herói Jesus Cristo. O meu grande exercício aqui é mostrar outros heróis, para que você veja, por meio de exemplos menores, que há um exemplo muito maior. Com quase 100 anos, o Pracinha se entregou. Com pouco mais de 40, o pastor se entregou. Epafrodito, Paulo, Pedro e tantos outros mártires se entregaram. Eu e você devemos viver uma vida de agradecimento à obra heróica desses outros, tantos que vieram antes de nós. A notinha do rodapé da morte do seu Pedro Rossi dizia: agradecemos o sacrifício e a devoção do herói Pedro Rossi. Não pode ser assim. Não pode ser somente uma notinha. O louvor ao grande herói das nossas vidas não pode ser uma nota de rodapé. Deve ser uma festa, e deve ser uma festa que não tem hora para começar e muito menos para terminar. Nós não podemos exaltar Jesus Cristo, o exemplo máximo do evangélico, o exemplo máximo a ser seguido. Nós não podemos receber a Jesus com nada menos do que alegria, com nada menos do que honraria. Nós não podemos receber o grande herói com uma notinha de rodapé de um pastor que morreu na Nigéria. Numa pequena menção, numa página de Facebook, lembrando do dia D. Numa pequena menção, num jornal, lembrando da reconquista do templo. E por pior que seja, eu não vi nenhuma nota da primeira cruzada. Ninguém se lembrou dos primeiros cristãos reconquistando a Terra Santa. A tristeza não é o mundo fazer isso, a tristeza somos nós, cristãos,
não celebrar o grande herói da nossa salvação. A grande tristeza somos nós, não honrar os verdadeiros heróis. Um exemplo que vale a pena ser seguido e transmitido para a igreja. Há uma tradição norte-americana de honrar os veteranos de guerra. E essa tradição é tão grande que os veteranos de guerra não pagam um lanche, não pagam uma comida, não pagam uma veste, eles são honrados. Quando um comboio de militares atravessa um aeroporto, todos os passageiros se levantam e começam a aplaudir. Quando você chega aqui, o grande herói já está. Eu não estou pedindo para você aplaudir, chegar aplaudindo Jesus, mas eu estou pedindo para você ter a mesma reverência, a mesma honra e a mesma alegria por aquele que não mediu esforços para te salvar, por aquele que não mediu esforços para te dar a liberdade. Num dos aniversários do dia D, o presidente norte-americano fez o seguinte discurso: os homens da Normandia tinham fé de que o que estavam fazendo era certo, tinham fé de que lutavam por toda a humanidade, fé de que havia um Deus justo, e esse Deus justo lhes daria misericórdia nessa praia ou em qualquer outra praia da Normandia. Foi o profundo conhecimento que fez com que esses homens, o profundo conhecimento de Deus, que fez com que esses homens orassem para Deus e não perdessem a esperança de cumprir aquela missão. Todos esses homens sabiam que valia a pena morrer por essa causa, que valia a pena morrer pelo país, pela democracia, e eu digo a vocês que valia a pena morrer por Cristo. Todos esses homens amavam a liberdade, liberdade que fora conquistada de forma imerecida. Todos esses homens sabiam que as suas famílias dependiam do seu ato de heroísmo, que em milhares de quilômetros longe, mulheres e crianças ansiavam pelo ato de heroísmo, mas havia algo mais na vida desses homens. Esses homens tinham absoluta certeza de que a providência de Deus não os abandonaria, e que a grande mão de Deus os faria vencedores naquela praia. E aqui vai minha segunda aplicação. Se a minha primeira aplicação é honre o herói Jesus Cristo, a minha segunda aplicação é seja você um herói por Jesus Cristo. Os meninos de 16 anos não tiveram medo de descer naquele inferno às 6:30 da manhã, em 1944. Aqueles meninos não tiveram medo porque sabiam que a mão de Deus estava com eles, sabiam que eles estavam fazendo a coisa certa, sabiam que suas famílias dependiam disso. Chesterton disse: o verdadeiro soldado, aquele que se entrega na morte, não é aquele que odeia o inimigo, mas aquele que tem um amor profundo por aqueles que estão atrás dele. O que vai fazer de você um herói cristão não é odiar o mundo, não é odiar o pecado, mas amar a Cristo sobre todas as coisas, confiar nele e acreditar que a providência divina está sobre você, te encaminhando para viver e morrer pelo Evangelho. Um puritano disse: como poderia eu ter medo da morte, se na morte a minha alma se encontrará com um Senhor tão doce como o meu? Como terei medo da morte,
se ao morrer estarei nos braços do meu marido e do meu rei. Paulo está dizendo aos filipenses: honrem Epafrodito. E a segunda recomendação: sejam como Epafrodito. Sejam verdadeiros heróis na fé. Por causa da obra de Cristo, Epafrodito chegou às portas da própria morte e se dispôs a dar a própria vida por fazer aquilo que ninguém mais poderia por ele ou no lugar dele fazer. Quando você chegar domingo que vem, ou quando você sair daqui, e se você conhece algum homem como esse, não permita que a partida dele seja uma nota de rodapé. Honre aqueles que estão dando a vida pelo Evangelho. Se alegre diante deles. E se você não conhece alguém assim, seja você esse digno de receber honra e alegria. Paulo disse com muita propriedade: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo morreu pela igreja, Paulo morreu pelo Evangelho. Eu não tenho como te motivar a uma vida cristã sacrificial. Eu não tenho como abrir a sua mente, abrir o seu coração. A única coisa que eu pude fazer é lembrar você que o mundo que você vive é um mundo marcado por heróis. E o cristianismo que você professa é um cristianismo que requer heroísmo. Se no mundo nossos antepassados foram os heróis, se o cristianismo é marcado pelo heroísmo, está na hora da nossa geração compreender de uma vez por todas qual é a nossa missão. Um cristianismo que não se levanta como um impávido colosso. Um cristianismo que não se levanta de forma retumbante diante das misérias desse mundo. Um cristianismo que se cala diante da fuga da liberdade, diante da opressão, diante da malignidade do mundo, nem sequer é digno de ser chamado cristianismo. O cristianismo é formado pela honra aos heróis e por homens e mulheres que, por causa de uma mensagem, se transformaram em heróis. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a sermos nós os bravos a desembarcarem no inferno do nosso tempo e darmos a vida em troca da liberdade de outros. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor venha nos dar ao menos condições de honrar os heróis que estão no nosso meio, honrar missionários que estão sendo entregues, honrar homens e mulheres que estão dando a vida pelo Evangelho, honrar aqueles que no passado, em nome da liberdade, se entregaram e se levantaram contra a tirania. Não permita que honremos os nossos heróis com uma notinha de rodapé. Não permita que honremos Epafrodito com um sermãozinho de domingo. Não permita que honremos Paulo com uma meditação rápida no meio da semana. Não permita que honremos a Cristo com simplesmente uma menção nas redes sociais. Se a obra da primeira cruzada, da Guerra dos 6 Dias ou da Segunda Guerra Mundial foi tão grande e ao mesmo tempo tão esquecida, a obra de Cristo foi maior ainda e infelizmente esquecida por nós. Não nos alegramos no nosso grande herói.
não honramos mais o nosso grande herói, não festejamos a sua presença, não o recebemos como convém. Pedimos perdão pela incapacidade de reconhecer Jesus Cristo como nosso grande herói. Mas em segundo lugar, homens que imitam Epafrodito, Paulo, e ambos imitam a Jesus, são tão escassos, tão raros. Na década de 40, na década de 60, na Idade Média, eram tantos os heróis, tão cheios de virtude, de coragem, de honradez, de caráter, davam a vida pelo pobre, davam a vida pelo mais fraco. E quando nós nos deparamos com homens e mulheres dando a vida pelo Evangelho, simplesmente fazemos deles uma notinha numa página de internet qualquer. Sendo que esses homens deveriam nos inspirar, homens como estes deveriam nos inspirar. Nos inspirar a morrer por uma causa. Nos inspirar a ter uma causa e essa causa dirigir todos os nossos atos. Nos inspirar a fazer aquilo que outros não são capazes de fazer. Nos inspirar a sermos como Jesus. Temos um evangelho tão ficcional, tão fictício. Ajuda-nos a encarnarmos o evangelho de uma vez por todas. E temos os nossos nomes, não no livro da vida, lá já estamos. Temos os nossos nomes na galeria daqueles que tiveram coragem suficiente para se entregar pelo Evangelho e darem a sua vida em favor do resgate de outros. É claro que eu não estou dizendo que a morte de nenhum de nós salvaria ninguém, mas eu estou dizendo que o sacrifício de Paulo e de Epafrodito aumentou a fé dos filipenses. Eu estou dizendo que o sacrifício de tantos homens do passado faz com que homens se levantem contra a injustiça nos dias atuais. Eu estou dizendo que a morte de um santo, que o sangue de um mártir ainda é o maior adubo para o crescimento do Evangelho. Ajuda-nos a honrar os heróis. Ajuda-nos a nós mesmos sermos os heróis. Ajude-nos a vivermos de forma condizente ao título que recebemos de evangélico. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.